Amém. Gênesis 3:8 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém, irmão? Irmãos, as lições da Bíblia são muito tremendas, e algumas a gente não percebe muito bem, porque a Bíblia é um livro que se revela a quem dá tempo para Deus. Por exemplo, aqui você vê que coisa interessante, que quando Deus se dirige a Adão: Adão, tu comeste da árvore? Ah, sim, a mulher. Aí vai para a mulher: mulher, por que tu fizeste isso? Ah, por isso, isso e isso. Mas quando chega para a serpente, que é o diabo, serpente é a simbologia bíblica de Satanás, quando chega para o diabo, não pergunta por que tu fizeste isso. Essas indagações acontecem com o homem, o porquê, com a mulher, o porquê, mas com a serpente não pergunta o porquê, porque aquele, já se sabe, é a intenção, é o projeto da serpente, que é roubar, matar e destruir. Então não se pergunta, Deus não pergunta: por que tu fizeste isso, iludindo a mulher? Não há essa pergunta. Ou seja, existem seres, vamos assim dizer, cujos intentos já não cabe mais um porquê, eles já estão, entre aspas, pré-determinados. Não pré-determinados por Deus, mas pelos passos que cada um dá, vai determinando qual será o seu futuro. E o futuro do diabo, Jesus já falou: o príncipe deste mundo já está julgado. Não resta mais expectativa, esperança para o príncipe deste mundo. Ele veio e ele tem uma missão. Qual é a missão dele? Roubar, matar e destruir. Você vai encontrar algumas organizações aí, como por exemplo, Testemunha de Jeová, né? Testemunha de Jeová discute com crente. Aí diz assim para o crente: você tem que orar para que o diabo se converta. Aí diga: meu irmão, não leva a mão não, mas ora você a tua vida inteira. Eu tenho coisa mais importante para fazer do que orar pela conversão do diabo. Jesus disse que ele já está o quê? Julgado. Como que orar para que o diabo se converta? Tem que ser, bom, mas claro, irmão, eu estou falando de um testemunho de Jeová, né? E às vezes a gente até no meio da conversa comete uma gafe terrível. Meu irmão, não é bem assim. Que irmão?
Testemunha de Jeová não é irmão, origem de Adão, todos nós somos irmãos, mas em Cristo Jesus é outra história muito diferente. Então, o projeto definido do diabo já está desde Gênesis. Irmão, se nós conseguirmos entender Gênesis, olha, a gente vai matar uma charada tremenda em toda essa história da humanidade, em todos os projetos da Escritura. Nós vamos descobrir coisas fantásticas baseadas em Gênesis. Aliás, que muita gente está tentando entender Apocalipse sem conhecer Gênesis. Impossível. Toda a simbologia de Apocalipse, ela está explicada em Gênesis. Sem Gênesis, não há entendimento de Apocalipse. Aí você vê que eles ouvem a voz do Senhor na viração do dia, né? E é interessante observar isso, viração do dia. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher. Adão é símbolo do sacerdócio, a mulher é símbolo da igreja. Eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, eles se escondem na viração do dia. O que é a viração do dia? Mudança de uma dispensação. Nós já aprendemos isso. Então você vê que estava predito aqui que haveria uma dispensação, ou haverá uma dispensação, vai do estudo e entendimento de cada um, em que o sacerdócio e a igreja vai se esconder, vai fugir da presença de Deus. Isso se enquadra muito perfeitamente nos dias de hoje, em que nós vemos que sacerdotes caídos, chamados apóstatas, e a igreja se escondeu da presença de Deus, indo para debaixo das asas da maçonaria, para debaixo das asas dos políticos. Isso é uma forma de se esconder. E é isso que aconteceu com a igreja, isso estava profetizado aqui. Esse texto, muitas pessoas podem ver milhões de coisas. E diz assim: e chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? Ouvi tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Olha que coisa impressionante. Ouviram a voz de Deus. Quando se ouve a voz de Deus, a tendência é o quê? Correr para onde Deus está falando. Não é isso que todo cristão quer? Correr para onde Deus está falando, aonde Deus está operando, aonde Deus está se manifestando. Não, mas eles viram que houve uma manifestação de Deus e fugiram. Temeram, porque estavam o quê? Nu. E nu significa ausência da graça de Deus. Quem está totalmente sem a graça de Deus, quando vê a manifestação de Deus, ao invés de correr para Deus, foge. É o que hoje as pessoas não só estão fugindo, como estão desejando até a nossa morte. Porque o evangelho verdadeiro tem um cetro de santidade, meu irmão, inflexível. O evangelho verdadeiro proclama um Deus santo, cujos olhos são como chama de fogo e que não tem compaixão com o pecado. Chamou o pecador ao arrependimento, lavou, purificou no seu sangue, agora vai e não peques mais. Essa é a retórica do evangelho de Jesus Cristo. E quando o evangelho verdadeiro é pregado, quem não está no prumo odeia isso, porque a palavra que sai no ar, a palavra de santidade, espeta quem anda no pecado, quem anda no engano, quem anda na mentira. E é isso que nós estamos fazendo. Já fomos comparados aos santões, aos fariseus, aos donos da verdade. Não somos donos da verdade não, mas somos os melhores discípulos dela. E tem mais, fariseu, nós? Estou botando fariseu no chinelo, meu irmão. Eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Eu dou a minha vida, dou tudo que eu tiver por Ele. Estou botando fariseu no chinelo. Eu ando na verdade, eu ando na santidade, ponto final.
Determinei que vai ser assim, determinei que não vou ser mentiroso, determinei que não vou ser enganador. Então deixa nos acusar do que quiser. Sim, agora os jornalistas, com o último episódio, nos acusaram de fundamentalistas. Eles não têm nem ideia, nós somos muito mais fundamentalistas do que o que eles possam imaginar em toda uma geração, em toda a história da humanidade. Nós somos os seres mais radicais que o planeta Terra já conheceu. Para mim, Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida. O resto, para mim, é tudo lixo, satanismo e enganação. Se somos fundamentalistas, se somos, você não é não? Você conhece outro caminho para o céu? O que? Os tranca-rua? O Exu Caveira? Ou quem sabe a Virgem Maria? Somos ou não somos fundamentalistas? E como esse título é nosso? Até isso nós arrancamos da boca dos repórteres. Eles são obrigados a declarar o que verdadeiramente somos. Ainda que tentem nos denegrir, eles nos exaltam. Voltando aqui, ouvi tua voz, eu estava nu, eu me escondi. Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aí vai aquele jogo de empurra. Deus disse à mulher: por que tu fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou, eu comi. Irmão, eu quero que você atente lá no verso, me parece aqui o 17, não, 16. Mas no 14 diz: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Essa expressão, nessa versão que eu tenho aqui, você talvez não entenda muito bem, mas aí nas suas versões mais comuns, diz assim: porquanto fizeste isso, maldita serás no meio dos animais domésticos e maldita serás no meio dos animais selvagens. Aí vem essa expressão: fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, né? E mais que todos os animais do campo, querendo mostrar animais que ocupam lugares diferentes. E diz as outras versões, revista atualizada, que é bem mais moderna: maldita serás no meio dos animais domésticos, maldita serás no meio dos animais selvagens, selváticos. Ou seja, uma expressão dada para a serpente, que é símbolo do diabo. Ela opera tanto na distância, no meio dos animais selvagens, quanto opera na proximidade, no meio dos animais domésticos. Porque diz assim para o homem: domine o homem sobre todos os animais e domine sobre os animais domésticos. O que é doméstico? Doméstico é o que habita dentro de casa. Isso é um animal doméstico. Ele está dentro de casa, você tem convívio com ele, ele está lá pacificamente, amém? E aqui a palavra está dizendo: a serpente, você será maldita não só no meio dos animais selvagens, numa situação distante, porque ninguém traz animal selvagem para dentro da sua casa, mas também no meio de animais domésticos. Aí a Escritura vai dizer assim: nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando que a Escritura poderia dizer assim: nós somos rodeados por um grande número de testemunhas, nós somos rodeados por uma multidão de testemunhas? Não, mas o Espírito Santo fez que a palavra nuvem estivesse ali. Nós somos rodeados por uma tão grande nuvem. Nuvem, o que está no céu, que já estudamos na nossa simbologia, o que representa mover espiritual, situação espiritual, coisa que não toca na terra. Nós somos rodeados por tudo isso. Então, irmão,
O inimigo, ele pode soprar de longe para a sua vida, influenciar de longe sobre a tua vida, e ele pode influenciar de perto. Há uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam, e essa nuvem de testemunhas não estão esperando, como nós sempre ouvimos as pregações, não é só isso. Ah lá, estamos vendo para ver se o crente vai andar certo ou se o crente vai andar errado. Você sempre não ouviu essa pregação? Que os pastores diziam: ó irmãos, nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, então cuidado com o teu testemunho, tem sempre alguém de olho em você. Estou me lixando, que se exploda quem quiser me olhar. Eu não estou aqui para agradar os olhos de quem está me olhando na terra, estou aqui para agradar os olhos do Todo-Poderoso. E o que eu faço para o Todo-Poderoso não tem que ser certo aos olhos de nenhum pecador, não devo nada a ele que se converta. Não tenho nada a ver, não estou aqui para testemunhar para pecador, estou aqui para testemunhar de Cristo Jesus e da sua verdade. Eu não estou aqui para fazer amizade com o pecador. Mas os pastores sempre disseram: irmão, cuidado, tem sempre alguém, quer dizer, eu tenho que ter um testemunho que agrade ao espírita, eu tenho que ter um testemunho que agrade a um católico, um testemunho que agrade ao budista, ao hinduísta, ao ateu. Para trás de mim, Satanás, o meu testemunho agrada a Jesus Cristo e a mais ninguém. Devo nada a ninguém, não tenho que dar testemunho para homem algum, meu testemunho é para Deus. Quem tem que ver as minhas obras e julgá-las e ver se elas são obras boas ou não é Deus, não é homem que vai dizer se a minha obra é boa ou não. Não estou aqui para testemunhar para homem algum, estou aqui para fazer a obra de Deus. E o homem, quer ele ouça, quer ele deixe de ouvir, um dia ele saberá que houve um profeta no meio dele. Não tenho satisfação a dar a homem algum. O meu testemunho, a igreja de Jesus Cristo não está na terra para agradar a pecador, está na terra para atravessar a espada na garganta de pecador rebelde, mostrar que ele vai morrer, ele vai para o inferno, e a primeira sentença começa na igreja. É isso. Então, nós estamos sim rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, mas essas testemunhas, irmão, estão desejosas de que você tropece, caia na cova e seja sepultado e desapareça. É isso que as testemunhas esperam, as testemunhas da terra. Ou você acha que alguém está esperando ver o bom fruto da igreja sobre a terra? Se somos igreja, irmão, só temos bom fruto. Cadê? Há 2000 anos a igreja sobre a terra, por que o mundo não se converteu? Porque o mundo não está aí para olhar para o testemunho da igreja e se converter. O mundo está aí para destruir a igreja, porque Jesus Cristo edificou a sua igreja contra as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Jesus Cristo não colocou a sua igreja na terra, meu irmão, se não para fazer uma guerra, uma grande guerra. O mundo jaz no maligno, Jesus implanta a sua igreja, decretou guerra, e que guerra maravilhosa. Nós que um dia já lutamos contra a igreja do Deus vivo, reconhecemos que estávamos lutando do lado do exército errado, hoje estamos aqui lutando no exército correto e nos alegrando no sangue do Senhor derramado por nós. Mas aqueles que não quiserem vão ser abatidos pela espada do Deus vivo e poderoso. Jeová, o Deus Todo-Poderoso, tem espada para atravessar aos rebeldes, ou como a Bíblia chama, filhos da desobediência. Então, irmão, veja, essas testemunhas estão influenciadas pelo diabo, por Satanás, e eles estão distantes. Ora, tem gente que está tramando nessa hora contra a gente lá dentro do sistema judiciário, é um diabo agindo distante. Mas você acha que muitos dos nossos vizinhos não estão batendo tambor doido para ver o nosso fim? Se estão. Uma obrinha que realizamos aqui, teve espírita e católico chamando polícia, chamando prefeitura, como se fosse deter a obra. Enquanto eles perdiam tempo indo lá na prefeitura, eu ia botando tijolo em cima de tijolo. Olha o resultado. Cadê? E Deus ainda tinha uma carta na manga, irmão, só que eu não posso bater na porta deles para contar, senão eles iam ver o quanto Jesus brincou com eles. Então, meu irmão, veja,
As testemunhas que nos rodeiam são aqueles que querem o nosso fim, querem ver a nossa desgraça, querem ver o nosso ser acabado. E você tem que discernir por quais caminhos o inimigo vem. Se ele vem no meio dos animais selvagens, ou se ele vem no meio dos animais domésticos, se ele vem operando na distância, se ele vem operando por perto. Isso é algo que você tem que discernir. E Adão aqui diz assim, e a Escritura diz, 12: Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou, eu comi. Aquela velha história, aquele empurra, mas quando Deus vem, Deus dá o castigo separadinho para Adão, e ainda diz assim, né? No verso 17, Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então você vê que Deus decreta direitinho uma sentença sobre Adão, especifica ali que o erro dele foi ter dado ouvidos à voz da mulher. E a terra inteira, inclusive, é amaldiçoada. Por quê? Porque Adão tem o domínio de toda a terra, ele tem um sacerdócio a exercer sobre todo o planeta, ele é o primeiro sacerdote de Deus sobre a terra, e a queda de Adão causou um cataclisma sobre o planeta, e a própria vida dele foi reduzida a uma coisa bem complicada. Agora a terra vai produzir coisas que não produzia antes, e Adão, que antes tinha um trabalho leve, agora ele vai ter um trabalho pesado, e para ter o seu sustento, ele vai ter que fazer o suor escorrer no rosto dele. Desde o princípio, o homem tinha trabalho, mas não tinha um trabalho tão penoso assim. Então Deus vai decretando a sentença de cada um. Qual é o teu problema, Adão? Foi a mulher que tu me deste. É mesmo? Tá, esquece a mulher, a tua sentença é essa. E a mulher? Qual é o teu problema, mulher? Não, foi a serpente. Tá bom, esquece a serpente, a tua sentença é essa. Amém, meu irmão? Não adianta querer culpar ninguém. Não adianta você tentar culpar ninguém. Nem ouses pensar em culpar alguém. Quando se erra, tem que se assumir o erro. E quanto mais se luta contra esse ato de assumir o erro, irmão, pior é a sentença. Porque Deus está vendo que você está querendo dar um jeitinho, está querendo ludibriar, está querendo tapar os olhos de alguém, está querendo parecer inocente diante de quem, na verdade, você tem que parecer como culpado. E quantas vezes, as pessoas acham que vão se esconder. Deus pisa no jardim, se esconde Adão, se esconde Eva. Para que se esconder? Quem foi que disse que todo pecado não virá à luz? Quem foi que disse que aquilo que você faz no oculto não será revelado publicamente? Há um trono de Deus estabelecido. E quando nós comparecemos diante desse trono, todo o nosso pecado será jogado na nossa cara. Não adianta querer fugir, não. Diz, Deus não lança pecado na cara. Espera no dia do juízo para tu ver se não lança. Pois se diz que tem um livro que será aberto e cada um será julgado segundo as suas obras. O pecado de cada um vai ser lançado em rosto. Mas acredite, irmão, antes que chegue aquele grande dia, Deus já está julgando você desde o dia que você nasceu. Desde o dia que você nasceu. A prova é que alguns alcançam coisas de Deus e outros não alcançam nada. Outros se arrastam por dentro das igrejas e não alcançam absolutamente nada. O tempo passa, não vê Deus, as coisas vão passando, não vê Deus, nada acontece na vida da pessoa. Sabe por quê, meu irmão? Deus só chama quem é reto. Não chama qualquer um. Cuidado com esse papo que tem por aí, que Deus chama pecadores para o servir. Não, mentira. Deus chama pecadores
que aceitam a sua purificação e o servem como santos, porque pecador não serve a um Deus santo, você tem que ser santo, tem que andar na santidade, na integridade, não tem mais ou menos. Se você serve a Deus de forma mais ou menos, pode ver direitinho que não é o Deus vivo, o Deus da Bíblia, está servindo outros deuses, está se iludindo. Tem tanta gente se iludindo por aí. Então, disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou, eu comi. Então, o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que a besta, né? E mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Deus confirma um decreto sobre Satanás. Pó significa pecado, aquilo mais desprezível da terra. Quem usa o pó para alguma coisa? A terra ainda se usa, mas aquele pó da terra nem se usa para nada. Não sei se a ciência vai inventar alguma coisa para usar aquele pó. E resultado, pó representa pecado. E o diabo vai andar em função disso, de roubar, matar e destruir. A função do diabo é se alimentar do pecado. A alegria do pecado, a alegria do diabo é destruir alguém. Então, irmão, o que nós queremos dizer para você é alguns alertas do que tem por aqui. Veja que Eva se aproxima de Adão e tem uma ação e leva entre aspas, tá, Adão ao pecado. Mas a mulher de Jó também disse para ele o que? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E a atitude de Jó foi diferente da de Adão. Como fala uma louca, assim fala tu. Quem você acha que estava lá na boca da mulher de Jó? Qual ser humano teria de si mesmo uma expressão dessa? Amaldiçoa o teu Deus e morre. O poeta dessa frase se chama Satanás, meu irmão. Por que Jesus, quando Pedro diz assim: Senhor, tu não vai a Jerusalém, de modo nenhum vai te acontecer isso, nós não vamos deixar você ir a Jerusalém. Imagina o Pedro chamando Tiago e João, que eram os mais chegados: vem cá, vamos cercar o mestre. Não, mestre, tu não vai a Jerusalém. Como que tu vai a Jerusalém ser crucificado, entregue nas mãos dos pecadores? De modo nenhum, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. O que Jesus fez? Eu te conheço, diabo. Para trás de mim, Satanás, que não cogita nas coisas de Deus, mas somente na dos homens. E tu, irmão, tu discerne o diabo? Tu discerne por que caminho o diabo vem? Irmão, leva a tua vida espiritual, como eu sempre digo, na ponta da faca. Você não tem que andar em função do que te rodeia. Você tem que andar em função daquele que está sobre ti, daquele todo-poderoso. Você tem que levar a vida espiritual, irmão, a sério. Você tem que discernir os passos do diabo. Às vezes, muita gente quer ver onde está o diabo. Ali o diabo ali, ó. Ali o diabo ali, ó. Ali o diabo ali. Sabe onde é que Jesus identifica o diabo? Em palavras. Pedro: Senhor, não vai te acontecer isso. Para trás de mim, Satanás. Satanás ali não era um animal doméstico, ele era um animal selvagem. Ele influenciou algo, um projeto contrário ao projeto de Deus, e Pedro levou esse projeto adiante. É a ação do diabo. Tem coisas que o diabo age de longe, irmão. Tem coisas que o diabo age de perto. Eu vi aqui uma pessoa aqui no nosso ministério, não sei, uns meses ou um ano para trás, que ficou transtornada a sua casa. Sabe por quê? Porque recebeu um recado no Facebook. O camarada foi tão infeliz, mas tão infeliz, que ele recebeu um recado no Facebook
que ele nem sabia de quem era, bateu boca lá com a pessoa, discutiu, escrevendo, digitando, bateu boca, um xingou daqui, outro xingou dali, o camarada ficou transtornado, disse que passou 3 dias sem dormir, por causa de um recadinho no Facebook. Pobre, coitado, miserável. E tem gente que consegue ser abalado tão facilmente e acha que tem chamado para servir a igreja do Deus vivo. Se tinha, irmão, perdeu com uma atitude infantil dessa. Os e-mails que eu recebo me chamam de tudo, menos de bonito, irmão. Me chamam de tudo. Eu já fui chamado de anticristo, de filho do diabo. Imagina mais algumas coisas aí. Servo de Satanás, enganador, mercenário. Imagina outros títulos por aí. Tá. Mas cadê o diabo para me deter? Cadê os homens para me deter? E quando eu estou no meu canto com Deus, aquele que senta do meu lado e fala comigo, ele não é diabo nem Satanás, ele é o Filho da glória, o Todo-Poderoso. O que me importa que estão falando de mim? Aí vem um recado no meu Facebook, porque você é a bola da vez, você é isso, aquilo, aquilo outro. Eu digo assim, tá bom, boa noite para você também, dá licença que eu tenho mais o que fazer. Mas o diabo vem, e eu vi uma pessoa que foi desse ministério, e nunca mais será, ficou transtornado, toda a sua casa em pandemônio, em parafuso, por causa de um recadinho de 3 linhas no Facebook. Ora, faça-me o favor, cadê o crescimento? Aí a pessoa vem depois de 10 anos de igreja, que ficou transtornado com um e-mail que recebeu, depois de 10 anos de igreja. Vai tomar vergonha, meu irmão, vai crescer, ou então larga a igreja para quem quer aprender as coisas de Deus. Já pensou se eu fosse me abalar com e-mails? Eu criaria trauma, nem vou abrir meu e-mail hoje. Não ia mais ter e-mail, não ia mais abrir, ia cancelar, não ia mais ter e-mail. O diabo opera por muitos caminhos, na distância ou na proximidade. Há alguns anos atrás, eu recebi um e-mail desse tal delegado que hoje está destituído aí. Há muitos anos atrás. E ele dizia o seguinte para mim, eu tenho acompanhado os teus trabalhos. Eu não sabia quem ele era, né? Ignorei totalmente. Eu tenho acompanhado os teus trabalhos. Pode se preparar, que eu estou preparando uma bela cruz para você e eu vou te pegar. Aí ele estava armando. Aí eu escrevi assim para ele, você não é o primeiro que faz essa promessa. O meu endereço continua o mesmo e as portas estão abertas. A hora que você quiser vir mostrar a cara, pode vir. Eu falei isso, e era esse atual delegado. Passou 1 ano, aí ele vem na minha frente e diz, eu sou delegado, eu sou espírita e eu armei para você. Armou para quem, irmão? Quando ele armou para mim, ele era delegado e eu pastor. Hoje eu continuo sendo pastor e ele nunca mais será delegado. Armou para quem, irmão? Eu ando nos passos de Jesus Cristo, eu ando no mover do Espírito, sou o templo do Espírito, eu discerno as coisas. E sabe a minha maneira de discernir? Eu vejo qualquer situação que não condiz com o prumo da Escritura, eu chuto ela logo na distância. E algumas coisas que parecem vir impregnadas de Escritura, sabe o que eu faço? Eu digo assim, espera aí, eu vou orar. Vigia, irmão. Vigia. Vigia, porque Jesus Cristo está precisando que se levantem sacerdotes do meio dessa igreja. Jesus Cristo está precisando que se levantem compositores do meio dessa igreja. Está precisando quem toque saxofone, violino, violão, bateria. Ele está precisando levar o mover que ele tem implantado aqui da palavra e da música aos 4 cantos do universo. Mas muitos que já foram chamados, que já foram mostrados aqui dentro, segurando o instrumento, hoje já estão lá fora. Porque o diabo
opera. Teve um rapaz aqui da igreja, um homem, que chegou perto de mim e falou assim: pastor, Deus me mostrou, eu já falei essa história várias vezes, Deus me mostrou que eu perdi meu ministério. Falei: como Deus te mostrou? Ele contou vários sonhos, eu cá comigo, disse assim: realmente, ele perdeu o ministério, Deus arrancou dele. Eu sabia como que ele tinha perdido o ministério. Aí ele veio e disse assim: pastor, e eu perdi o ministério porque na primeira semana que eu conheci aqui essa igreja, eu deveria ter me separado da minha mulher e eu quis empurrar a coisa com a barriga. Hoje eu me separei e ainda perdi o ministério. Eu não ousei dizer nenhuma palavra em contrária, porque foi a isso mesmo. Como é que alguém vê? A Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não anda. Não anda, se não tiver de acordo, não pode andar juntos. E para que ande juntos tem que ter regra. Dois times de futebol não conseguiriam jogar futebol se não existisse regra. Duas pessoas não conseguem ficar casadas se não existir regra. Duas pessoas que jogam xadrez não conseguem jogar se não existir regra. Duas pessoas não jogam ping-pong se não existir regra. Não imagine qualquer coisa, você não consegue trabalhar numa empresa se não existir regra. Então a Escritura diz: andarão dois juntos se não estiver de acordo. Sabe qual é o acordo? É todos se curvarem às regras, senão não tem acordo. Acordo não é um é mais forte, o outro é mais belo, o outro tem mais possessão. Tem mulheres por aí que dizem assim: não, na minha casa eu também mando, eu sustento a casa também. Isso não interessa, meu irmão. A regra não inclui riqueza. Quando as regras incluírem riqueza, a riqueza vai contar. Mas uma regra de Deus jamais incluirá riqueza. Porque Jesus Cristo veio a esse mundo como pobre, viveu como pobre e, no entanto, nos deixou a maior riqueza que poderíamos ter, o seu próprio sangue. A riqueza de Cristo não estava nas suas possessões, mas estava na sua própria origem. Então, meu irmão, um homem chegou e disse: perdi o ministério. E eu tentei ficar casado e agora também já me separei. Sabe o que acontece? São pessoas que não entendem o valor da sua vida perante Deus. São pessoas que não são capazes de parar e dizer assim: peraí, que loucura é essa? O Filho de Deus morreu por mim na cruz, se manifestou a mim. Que loucura! Se Ele me valorizou é porque eu tenho valor. Eu também vou passar a me valorizar. Não valorizou o suficiente, perdeu tudo e depois que as pessoas, o próprio Deus vem e diz assim: olha, tu não és mais rei, que nem disse para Saul, complica. Então, irmão, presta atenção numa coisa, valoriza. Aquele que em ti começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Leva a sério, meu irmão, porque Jesus Cristo vai precisar de pessoas desse ministério para levar adiante a sua igreja, não só aqui. Jesus quer levar o mover desse ministério a outros cantos, com novas congregações, mas até hoje todos que Ele chamou fracassaram. Dá para você entender como é difícil se manter de pé? O diabo opera de longe, o diabo opera de perto. Você está rodeado por uma tão grande nuvem de testemunha, todo mundo te amaldiçoando, gente batendo tambor para você cair, gente rezando o terço para você ser destruído, gente colocando teu nome na boca do sapo, no tridente do diabo. Se a tua vida espiritual não for séria, meu irmão, você cai. Mas se a tua vida espiritual for séria, o sapo explode, o tridente do diabo derrete, o terço pega fogo e tu fica de pé. Você tem que se levantar, meu irmão. Você tem que se levantar. Pastor, já estou orando 1 hora. Que tal 10 horas? Que tal 10 horas? Porque alguém recebeu essa palavra. Que tal 10 horas? 10 horas, meu irmão, de oração, é isso que vai mudar a tua vida. Quando você terminar essas 10 horas de oração, o céu vai se abrir, você vai sentir passando um novo nível.
Isto aconteceu comigo. Eu senti rasgar em cima da minha cabeça, a minha cabeça passar como se estivesse passando por um lençol. Você está pensando que Jesus chama qualquer um, irmão? Qualquer um chama nas Assembleias de Deus para ser amigo de político e para enganar um povo com corrente e campanha, chama lá. Na Voz da Restauração, meu irmão, Jesus Cristo chama só quem é bom. Quem é bom mesmo, quem está no prumo mesmo, quem tem vontade de dar a vida pela verdade, quem é apaixonado e sabe que verdade é um negócio inegociável, mas não esqueça, o diabo está por longe, o diabo está por perto, e essa grande nuvem de testemunha que nos rodeia são tudo filhos do diabo, porque se fossem filhos de Deus não nos rodeariam, estaria no nosso meio. Agora, da mesma maneira que Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo, mas ele virou para a gente e disse assim, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Aonde nós vamos, né? Ele até falou, se alguém não receber vocês, também não recebe a mim. E se alguém receber vocês, vai receber a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, olha como as coisas acontecem. Jesus... Aonde a gente vai, a gente leva Jesus. E aonde Jesus vai, Jesus leva o Pai. Somos apenas seres humanos, mas levamos a glória de Deus junto conosco. Tem pessoas, meu irmão, que levam junto consigo os rastros e as marcas do diabo. E você precisa discernir. Estou com uma coisa aqui impressionante na minha cabeça, desde ontem à noite estava ali no computador e vi passar a veste de um anjo, eu não consigo esquecer isso. Passou a veste de um anjo branco, como se fosse uma roupa grande, resplandecente, eu só vi passar aquele pedaço da veste, aquilo ficou na minha cabeça, agora eu não resisti, estou falando aqui para vocês. Eu sei que... Nós podemos estar reunidos, envolvidos numa tão grande nuvem de testemunha, mas nunca vai faltar ao nosso redor a presença dos seres angelicais para nos proteger, para nos guardar. Nunca vai faltar, meu irmão. Não importa o tamanho do adversário, sempre maior vai ser o que está conosco. Não importa, meu irmão. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se tem um lugar no planeta aonde os anjos de Deus têm passeado, se chama geração Jesus Cristo. E se tem um povo sobre o qual Deus tem colocado os olhos de forma especial, este povo se chama geração Jesus Cristo. Mas não basta o zelo de Deus pela sua vida, que te trouxe lá, sei lá de que parte do planeta te trouxe para cá. Tem pouquíssimas pessoas que moram nesse bairro que pertence a esse ministério. Deus tem feito esta obra gloriosa. Então, irmão, se Deus te valorizou, valoriza-te a ti também. Valoriza-se a si mesmo. Esta é a realidade. E leva a sua vida a sério. Deus quer levantar pessoas. Deus quer levantar pessoas para assumir. Deus quer levantar pessoas para fazer a obra. Só que alguns querem assumir a obra para se exaltar a si mesmo. Não, Jesus está chamando gente que exalte a Ele. Não é quem exalte a si mesmo. Jesus está chamando gente que queira destacar o nome dEle, não que queira destacar o seu próprio nome. Então tenha cuidado, meu irmão. Quando você quiser que lá no trono esteja escrito Rei fulano de tal, e o fulano de tal é o teu nome no trono, meu irmão, você precisa entender que primeiro, que o único trono que subsistirá pelos séculos dos séculos sem fim, é aquele que não é feito por mãos humanas. Sua vida espiritual, seus pensamentos, a seu empenho com as coisas de Deus, sua leitura, suas orações, irmão, a sua vida vai mudar se você mudar os seus objetivos. Se você quer trabalhar, ter dinheiro, ter a sua casa e viver bem financeiramente, é tudo isso que você quer, então é só isso que você vai ter. E você vai continuar por aí, com o suor do teu rosto, ganhando o teu pão, tá bom?
É isso que você quer? Só que Jesus Cristo não trouxe ninguém a esse ministério para isso. Ele tem algo muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então, para nós concluirmos, no verso 17 diz: e Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui, irmão, no verso 19, embora a Escritura não seja categórica em dizer que Deus tenha criado o homem e que o homem não morreria, a Bíblia não dá tanta ênfase a isso, que Deus colocou o homem e que o homem não morreria, mas dá para entender, porque havia lá uma tal de árvore da vida. Porém, aqui no verso 19, Deus vem e enfatiza que tu te tornarás a terra, porquanto foste tomado do pó da terra, em pó te tornarás. Pelo fato de existir essa palavra, pode ser que verdadeiramente o projeto de Deus com o homem sobre a terra fosse diferente e que essa morte, ou pelo menos da maneira como ela acontece, não deveria acontecer, porque Deus está enfatizando aqui uma situação. Pode ser, ou seja, uma simples ouvidinha de voz e tocar naquilo que não deveria ter tocado, o homem perdeu domínios que tinha, passou a trabalhar que nem um escravo, suando o seu rosto, e ainda perdeu, se é que estivermos certos, perdeu a própria vida, que agora ele vai morrer, voltar ao pó, embora hajam controvérsias, mas alguns acreditam nisso. Então, meu irmão, não dê ouvidos a nada, nem a ninguém, só dê ouvidos, aprenda a dar ouvidos à voz do Espírito Santo, aprenda a discernir as coisas concernentes à palavra de Deus, aprenda a discernir as ações do diabo. Lembra que a palavra diz assim, tem um provérbio popular que diz assim, pelo andar da carruagem, pelo andar da carruagem, eu já sei quem vem dentro. Vocês não conhecem esse provérbio, não? Pelo andar da carruagem, eu já sei quem vem dentro. Quer dizer, ninguém sabe pelo andar da carruagem quem vem dentro, mas é mais ou menos esse tipo de discernimento que nós precisamos ter, irmão, porque verdadeiramente a nossa luta é renhida, a nossa guerra é travada, e se você não tiver realmente vontade, muita, de andar com Deus, qualquer besteirinha vai te derrubar. Até aqui então, nos tem ajudado, Senhor.